2011, trabalhou como professor substituto lecionando a disciplina de Geografia para alunos do GCSES e A Levels em diversas escolas e academias de ensino de Londres e Grande Londres, na Inglaterra. No Brasil, ele atuou na educação básica, lecionando a disciplina de Geografia para alunos do ensino fundamental e médio no ano de 2006. Em 2012, atuou também no Instituto Federal do Paraná, IFPR, como professor da disciplina de Plano Diretor do curso técnico em Serviços Públicos. Desde 2015, ele é professor do Centro Universitário Internacional Uninter, onde ministra aulas e palestras para alunos e alunas de diversos cursos de graduação e pós-graduação. No âmbito desta mesma instituição, desde 2022, ele exerce a função de professor titular do Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias, mestrado e doutorado profissional do Centro Universitário Internacional Uninter. Ele é membro representante junto à Cátedra Unesco, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, de Cidades que Educam e Transformam, Cátedra Unesco. Ele é líder do grupo de pesquisa e educação do grupo A Educação e a Cidade, EduCidade, cadastrado no diretório do CNPq e vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Uninter. No âmbito deste grupo, coordena o projeto A Cidade como Currículo e A Cidade como Negócio. Senhoras e senhores, recebemos agora em nosso palco o professor Alceli. Eu gosto de ver a plateia, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Fica por aqui. Obrigado. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Conseguem me ouvir bem? Ótimo. Eu fico muito feliz de participar desse evento. Eu não sei até que ponto todos nós aqui temos a dimensão da importância desse evento. É o 17º Congresso Internacional de Cidades Educadoras. A gente vai conversar sobre isso, o fato de ser o 17º evento, e lembrando que a história das cidades educadoras, no âmbito mais institucionalizado das cidades educadoras, começa lá na década de 90, com o primeiro Congresso Internacional, e agora chegamos ao 17º Congresso Internacional. Então é um evento histórico, é um evento muito significativo para a cidade de Curitiba, é um evento muito importante para a gestão, obviamente, atual, da Secretaria Municipal de Educação, mas para os curitibanos, porque isso realmente fica para a história, a importância desse evento. Eu quero agradecer, no primeiro momento, a Prefeitura de Curitiba, em particular a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da professora Maria Silvia Bacila, pelo convite, pela receptividade, toda a sua equipe, agradecer também toda a sua equipe que mobilizou pessoas, me contactou, e vem trabalhando duro, com muita competência nos últimos dias para preparar esse evento para vocês que estão aqui. Eu agradeço, então, aproveitando, então, agradeço a presença de todos vocês que vieram prestigiar esse evento e, claro, vamos buscar aprender também e discutir, porque a ideia também é que eu não fale aqui por 40 minutos, 1 hora e, de repente, né, a ideia é que a gente possa discutir. Então, eu quero provocar vocês realmente a que a gente possa abrir, mais do que fechar uma discussão, abrir realmente para questões, abrir para discussões que eu vou levantar aqui, que de repente vocês talvez não concordem, mas que eu vou levantar porque eu acho que são pertinentes no âmbito das cidades educadoras. Deixa eu ver se o meu material está pronto, eu vou passar por aqui. Isso, deixa eu ver, isso, perfeito, acho que, deixa eu ver se eu voltar aqui, isso, perfeito. Bom, obrigado. A minha fala, como vocês podem ver pelo título, eu vou falar da gestão educacional, então eu estou pensando na gestão da educação como um todo, e estou pensando também na gestão municipal. Então eu estou pensando em 2 eixos importantes no âmbito do desenvolvimento, por isso que eu falo desenvolvimento de cidades educadoras. Veja, se nós temos cada vez mais um número maior de cidades educadoras no mundo, claro, veja que em 2018, eu publiquei um livro chamado Cidades Educadoras, um olhar acerca da cidade que educa. E lá eu mencionei, deixa eu ver se a plateia está me ouvindo. Alguém conhece esse livro? Cidades Educadoras, um olhar acerca da cidade que educa? Bom, tem gente que conhece, então ele está por aí, está circulando.
quando eu publiquei esse livro, eu mencionei que existiam 14 cidades brasileiras que pertenciam, eram signatárias da Associação Internacional de Cidades Educadoras. Apenas 14 cidades, lá em 2018. Mas nós sinalizamos, eu e a professora Helena Brandenburg, que é uma arquiteta urbanista, nós sinalizamos que, olha, esse é um movimento inicial, um movimento que começa a ingressar no Brasil, muito forte, e que a tendência é que vai crescer muito rapidamente o número de cidades signatárias. Hoje, salvo engano, já são mais de 40 cidades signatárias. Veja, inverteu, se eram 14 lá, se eu não me engano o número preciso que consta no site da AICE, Associação Internacional de Cidades Educadoras, são 41 cidades. Não são 14, é 41, são 41 cidades. Mas claro, o número ele não é tão importante. O que a gente tem que perceber é que ela vai continuar, esse número vai continuar aumentando porque o que nós estamos fazendo, o que as cidades estão entendendo? Comprar a ideia de uma cidade que educa, de uma cidade que transforma, e essa cidade ela se educa e ela se transforma a partir das pessoas que trabalham em prol da cidade, dos cidadãos, da gestão municipal, da gestão da educação. É um coletivo, como bem disse a professora Maria Silvia Bacila anteriormente. É uma coletividade. A cidade, por si só, ela não se move apenas pelo seu gestor, o seu prefeito. Ela precisa, e sobretudo na educação, também não é uma tarefa apenas da Secretaria Municipal de Educação. É uma coletividade, são as equipes, é a parceria com as instituições de ensino, por isso estou aqui também, porque a prefeitura realmente tem essa abertura para as instituições de ensino, para as demais organizações, as organizações da sociedade civil. A cidade educadora é isso, é esse espírito, é essa ideia força que mobiliza pessoas na cidade. Então, a minha fala vai nesse sentido, tanto na gestão da educação como na gestão municipal da cidade. E aqui eu faço menção, ali como subtítulo da fala, um processo de reconstrução contínua da existência. É uma frase do Dewey, que vai falar que é isso. É um movimento, não cessa. É uma luta, é um movimento constante de tentar buscar melhorias. Ainda que com dificuldades, ainda que com muitos problemas, assim como todas as cidades do mundo têm, as cidades brasileiras, claro, têm muitas particularidades, mas é um processo contínuo que não pode parar. Bom, nós vamos tratar aqui de alguns temas que eu julgo muito importantes. Primeiro, a gente vai falar das 3 principais dimensões no âmbito da educação, que são os espaços formais, os espaços não formais e os espaços informais. Eles não são triviais. A gente vai entender que a educação, a escola, quando chega ali na faixa etária obrigatória para ingresso na escola, é uma parte muito importante, mas o que vem antes da escola é igualmente importante, tem um peso significativo e vai impactar inclusive no trabalho de vocês, professores e professoras, porque boa parte da educação acontece antes da escola, nos espaços informais, acontece na família. Então, a gente não pode considerar como trivial essas 3 dimensões, os espaços não formais e os espaços informais também. Nós vamos tratar do conceito de território, e aí eu vou trazer 2 visões do conceito de território. Uma que é mais espacial, geográfica, que é do professor Milton Santos. Não sei se vocês todos já conhecem o professor Milton Santos, foi um geógrafo, já é falecido, foi um geógrafo, baiano, preto, contrariando todas as lógicas que a gente poderia imaginar. Foi um dos maiores nomes da geografia brasileira, ele ganhou o prêmio Walter Lud, que é o correspondente ao Nobel da Economia, é o correspondente lá na geografia. E claro, vou trazer também a obra do Jaume Carbonell, que é um pedagogo, que também traz um conceito de território que eu acho espetacular para a gente poder discutir isso. Vamos tratar também do território educativo que emerge do processo de aprender, é aquele território que a gente vai considerar não como um território dado, um espaço qualquer esperando para servir como recurso para quem queira aproveitar esse espaço. É aquele espaço que ele emerge da espontaneidade, da criatividade de quem está lá naquele espaço. E esse espaço a gente vai ver que ele nasce assim realmente de forma, ele emerge a partir da criatividade, ou seja, do social, da capacidade humana realmente. Não é um espaço, um mero recurso didático. A gente vai tratar ainda a partir da obra do Jaume Carbonell, eu já indico a leitura dele, já vou mostrar o livro que nós estamos trabalhando nessa discussão. São 2 livros principais.
E eu vou mostrar eles para vocês nas imagens, para vocês poderem, caso depois queiram ampliar, né, e fazer a leitura desses capítulos. A gente vai trabalhar no âmbito da obra do Jaume Carbonell, a escola e o entorno. E aí a gente vai ver que o entorno não é mais aquele entorno que a gente possa imaginar. O entorno da vizinhança, o entorno do bairro, o entorno daquilo que a gente imagina como um meio cultural mais próximo. O Jaume Carbonell ele vai ter uma visão um pouquinho mais ampliada do que é esse entorno. Sobretudo nos dias atuais, onde as tecnologias começam a avançar com muita força. E aí eu não falo só de tecnologia ultramoderna, eu estou falando, por exemplo, de uma televisão que já existe há muitos anos. E aí, claro, vamos tratar de maneira particular, e aí finalizando a discussão da gestão educacional e a gestão municipal. Bom, vejam só que eu coloco nesse primeiro slide a importância dos espaços formais, não formais e informais na educação, mas eu começo pelo lado inverso. Eu não falo ali dos espaços formais inicialmente. Eu quero falar da família no primeiro momento. Por quê? Me corrijam, tá? Eu sou geógrafo, né? Eu não sou lá, eu não tenho formação em pedagogia. Mas, se eu não me engano, a nossa legislação brasileira prevê que o ingresso das crianças na escola se dá a partir dos 6 anos, é isso? É isso, né? Obrigatório, 6 anos, né? E aí, o que acontece entre os 0 e os 6 anos? Quando a criança ainda não está na escola, ou obrigatoriamente na escola. O que acontece durante esse período de não escolarização? Vamos refletir um pouquinho? É um período que a criança ela é capaz de ter um processo educativo, ou seja, pai, mãe, avô, avó, tio, comunidade, cidade, todos os elementos não contribuem no seu processo educativo, na sua formação? É só na escola que ela realmente vai aprender alguma coisa? Essa é a provocação que eu faço para vocês, para a gente poder pensar depois, se vocês quiserem levantar alguma questão nesse sentido. Então, por isso que eu comecei pelo lado inverso, não pelos espaços formais, eu comecei pela escola. Porque a família, de fato, traz espaço. E aí é complicado, né, gente? Porque a família são vários professores, né? O pai é um professor, a mãe é uma professora, o tio é um outro professor, a avó é outra professora. Então, veja só como a criança tem uma interferência, ela tem uma intervenção muito grande nesse sentido no seu processo de formação. Claro, e a interação com o meio. A cidade, eu vejo cada vez mais, e é tão bonito ver isso nas crianças, o quanto elas veem de maneira muito espontânea, muito fluida, rica, a experiência na cidade. Essa experiência tem que ser valorizada, porque é a exploração do espaço pelo corpo, pelos sentidos, pela percepção, pela subjetividade. Então, a cidade ela é um elemento fundamental nesse sentido. E, claro, por fim, a escola, que é um momento que a gente também é igualmente importante. E aqui é uma coisa que é importante frisar. Eu não estou querendo defender a ideia de que os espaços informais, a família, é mais importante do que a escola. Também não quero defender que a cidade é mais importante do que a família ou a escola. As 3 dimensões dos espaços formais, não formais e informais são igualmente importantes, não são excludentes e elas são realmente uma interdependência entre os espaços no processo de formação. Agora, olha lá, a família, a gente sabe que é uma previsão constitucional. O artigo 205 da Constituição já diz isso, né? Nós temos lá como uma previsão constitucional, que é obrigação do Estado, mas também da família, em fornecer essa educação. E aí vem a pergunta óbvia, eu falei, né, que a gente está pensando na importância da família. E aí quando a gente vai falar, puxa, mas a família tem a sua importância, daí eu faço a seguinte pergunta. Todos nós aqui já nascemos sabendo alguma coisa? Ninguém nasce sabendo. Até você chegar na escola, você aprendeu muita coisa. Então você não nasce sabendo. A gente vai construindo isso já onde? No primeiro momento, em família. Então essa é uma dimensão que a gente não pode perder né, o contato. Os tempos e espaços das primeiras experiências. E aí, gente, desde o momento estático, quando a criança ainda está no seu bercinho, só consegue usar o olhinho. E a partir daí, claro, começa a caminhar, explorar os diferentes espaços e aí o universo começa a se tornar muito grande. A cidade começa a aumentar, mas a cidade primeiro é o núcleo familiar, é a casa. Então, esses tempos e espaços vão se ampliando à medida que, claro, vai acontecendo o crescimento.
E aí que eu falei aqui, usando ainda o slogan lá, o slogan da década de 70, eu nasci na década de 70, tá? Eu sei que tem muitos jovens aqui que talvez não vão saber o que eu quero dizer ali. Quando eu coloco 90 milhões em ação, aqui quem presenciou a Copa do Mundo na década de 70 vai saber, vai lembrar do que eu estou falando aqui. Daquela musiquinha lá da Copa do Mundo para a seleção brasileira, né, e motivando a seleção brasileira. Mas o que eu quero dizer aqui? No âmbito da família, hoje nós somos mais de 200 milhões no Brasil, né? A nossa população brasileira cresceu bastante. Mas na década de 70 estava ali na faixa dos 90 milhões. O que eu quero dizer com isso? Que na família, não são 90 milhões, claro, mas olha quanta gente contribui no processo de formação de uma criança. A escola vem depois, nós, professores, vemos depois. Mas na família é um processo riquíssimo de aprendizagem que não se pode ignorar. Esse é um peso muito importante. A cidade, gente, e aqui a cidade entra como um fator fundamental. E as crianças vêm com perguntas muito curiosas, não vem? Elas vêm com cada pergunta, assim, gente que você fala, meu Deus, como é que eu vou responder isso aqui? Uma pergunta, às vezes, traz perguntas bem profundas, difíceis de serem respondidas. Mas essa é a ideia do contato com a cidade. Aí tem um autor chamado Carlos Fortuna, recomendo a leitura dele para quem quiser. Ele trabalha muito nessa ideia das subjetividades e das percepções, mas ele vai trabalhar a cidade a partir dos seus cheiros. Olha que rico, olha que interessante. Você já parou para pensar na cidade a partir só dos cheiros da cidade? Tem gente que vai trabalhar com a perspectiva da visão, é uma outra forma, um outro sentido. O professor Carlos Fortuna trabalha com os cheiros, dizendo que os cheiros nos dizem muito sobre como está a atmosfera na cidade em determinado dia ou em determinado momento do ano ou ainda num contexto histórico mais amplo. Olha, em algumas cidades brasileiras, vamos partir do exemplo de Curitiba, tá? Não vamos ignorar os nossos problemas. Curitiba tem problemas, sim, a gente não pode esconder. E é por isso que nós estamos aqui, porque Curitiba também quer resolver esses problemas, quer buscar soluções para esses problemas. Mas vamos imaginar o seguinte cenário. Quando nós temos no centro da cidade cheiros os mais diversos, um cheiro às vezes a gente passa por pessoas que não tomaram banho, pessoas que andam e você vê que a pessoa dormiu na rua. Ou a gente consegue ver o cheiro no centro da cidade de que as pessoas, enfim, têm que fazer as suas necessidades na rua, nas calçadas. O que isso nos diz sobre a cidade? Elas nos mostram de alguma maneira ou outra a desigualdade? Nos mostra de repente que tem pessoas que não têm moradia? Será que o cheiro é capaz de mostrar isso? O professor Carlos Fortuna trabalha com esse tipo de provocação, com esse tipo de emoção, esse tipo de subjetividade. Claro, aí eu trago a obra do professor Milton Santos, porque o professor Milton Santos, eu vou mostrar o conceito, é mais fácil trabalhar mostrando o conceito do que realmente falando ali dos dois. O professor Milton Santos traz o seguinte conceito, que eu considero poderosíssimo. O território, na visão do professor Milton Santos, é o chão mais a identidade. Ou seja, eu gosto de fazer isso aqui agora para todo mundo ver mesmo. Gosto de fazer isso aqui para todo mundo ver, né? É isso aqui. Chão mesmo, chão, onde a gente pisa, território, onde eu piso, onde eu ando, onde eu caminho, onde eu exerço minha vida cotidiana, onde eu trabalho, onde eu faço todas as minhas atividades no cotidiano. É o chão da cidade. Mas também a identidade, o vínculo que eu gero com esse espaço. E esse vínculo ele depende, claro, da formação que eu tenho lá com a família. Olha só a família de novo. Olha, a gente não viu aquele vídeo inicial ali falando dos migrantes? Como é que essa identidade é construída para quem vem para Curitiba? Como é que é esse contato com o chão da cidade? Será que é o mesmo? Será que o engajamento é o mesmo? Será que o sentimento de pertença é o mesmo para quem chega em Curitiba? Ou esse é um processo que para quem está chegando vai se construindo ao longo do tempo? Então essa relação do chão mais a identidade é que vai construir no sujeito esse senso de pertencimento e, claro, a territorialidade. Esse sentimento de pertença. Essa é a visão do professor Milton Santos. E aí trago a visão, não de um geógrafo, mas sim de um pedagogo, que traz uma visão tão rica quanto a visão geográfica espacial do professor Milton Santos. Para o professor Jaume Carbonell, território é um laboratório didático com uma base vivencial rica, íntegra, autêntica. Olha que sacada, e sanamente, é um processo, tem uma sanidade mental, sanamente conflitiva.
Ou seja, a gente sabe que a cidade, o território, e aqui eu estou colocando com sinônimo, território aqui para nós é cidade, é sanamente conflitiva, ou seja, a cidade tem, inerente à cidade, conflitos em sociedade, que permite a pesquisa, olha a riqueza da cidade enquanto meio, enquanto instrumento para a pesquisa, e também como descobrimento de valores e culturas. E isso aqui é riquíssimo, gente, aprender valores e culturas na cidade. Hoje a escola tem um papel fundamental em trabalhar com a formação por valores. Hoje, digo para vocês, gente, conversando com vários pais, várias mães, vários professores, essa ideia de trabalhar com a formação por valores tem uma importância para um pai. Às vezes um pai matricula numa escola, o seu filho ou sua filha, porque ele está buscando exatamente isso aqui. Ele sabe que a escola vai preparar para um bom vestibular, ela vai preparar para a vida, vai preparar para o mercado de trabalho, mas tem gente que está buscando no primeiro critério, fundamental, a formação por valores. Então isso aqui tem um peso significativo enorme. Bom, e aí agora eu vou tratar da escola, o espaço formal da escola. Não sei se o slide ficou um pouco baixo, mas se vocês vão conseguir ver, até não tinha pensado nisso, mas enfim, espero que vocês consigam ver. E aí nós chegamos à escola, a criança superou a família, superou a fase de formação e está ingressando na escola. Para algumas crianças isso acontece ali já nos 6 primeiros meses. Eu tenho 2 meninas, né? Uma chama-se Clara, está com 7 anos, e outra chama-se Alice, está com 5 anos. Uma está no pré-5, a outra está no 2º ano. As duas, inclusive, foram alunas de CEMEIs, dos Centros Municipais, né, de Educação Infantil aqui de Curitiba. Espetacular a experiência que tivemos. Agora, ela chega na escola. E ela chega na escola com toda essa riqueza de experiências. A família, as experiências, a exploração da cidade, e ela, a fluidez, é uma aprendizagem que se dá de maneira espontânea, natural, na família, no bairro, na igreja, nas comunidades, no centro da cidade. Ela explora à vontade a cidade e ela aprende muito. E de repente ela vai para a escola. E daí ela vê, opa, aqui na escola tem regras. Aqui na escola você tem horário para chegar, aqui na escola você tem a rotina para você seguir, você tem o livro didático que você tem a tarefa de casa, você tem que estudar, você tem regras. E isso é um baque. Isso é uma transição enorme para a criança. E a gente não pode subestimar o que esse serzinho pensa quando ele está nesse processo de transição. Sobretudo, gente, quando começa a vir provas. Olha, minha menina que está mais velha, está no 2º ano, eu sei porque elas são, de alguma maneira ou outra, meu laboratório, né? A gente vai vendo como é que a coisa vai acontecendo. E a partir do 2º ano, na escola onde ela está, tem provas. Gente do céu, que transformação que é o fato de você ter provas. Já mexe muito com o sentimental, mexe muito com a psique, né, do sujeito, do aluno. Porque, puxa, fui bem, não fui bem, fui mal, e aí a questão da avaliação. Olha como isso já puxa a gente para, na cidade educadora, pensar na avaliação, na questão humana, a humanização do processo avaliativo. Mas a criança chega na escola e ela tem que se adequar. Ela precisa se adequar. E essa adequação se dá, eu trago aqui as figurinhas, as tirinhas do Francesco Tonucci. Eu não sei se você já conhece, ele é um italiano, e as obras dele são todas assim. Ele trabalha, tem muito material escrito, mas ele entrega a mensagem pelas figurinhas. Então é isso que está acontecendo. A criança, aquele menininho que entra lá na imagem à esquerda, é o personagem principal, é o homenzinho. Ele entra na escola e ele abre a porta da sala de aula e ele vê, está todo mundo ali. Você vê que está todo mundo padronizadinho? Olha que bonitinho, todo mundo com o mesmo cabelinho penteadinho, o óculos bonitinho, o segundo da fileira é o mesmo, o terceiro também. E ele entra e ele vê, puxa vida, ele é diferentão. Você está vendo que ele é diferentão? O cabelo dele é diferente, não usa óculos. Mas na tirinha seguinte, você está vendo que já começa o processo de adequação, essa figura mais próxima aqui. E esse daqui, vou passar aqui, ó, vou mostrar aqui. Aquele ali está num processo de transformação, você consegue ver, ó? O primeiro já está transformado, o segundo transformado, o terceiro está passando pelo processo de formação e o quarto, que é ele, também já começa no processo de formação. Ou seja, a ideia é que a escola vai
padronizar os comportamentos, ele se adequa ao sistema, não é ele também trazendo a sua carga emotiva, a sua carga subjetiva, o seu aprendizado, a sua cultura, para que também contribua com a escola. Não é um processo de transição da escola simplesmente para o sujeito. A gente vai trabalhar isso, porque o Carbonell ataca isso de maneira muito forte. Bom, então isso tem muito a ver com os espaços, a escola como um processo humano. Claro, gente, hoje tem muita gente trabalhando com a ideia de escola hospitaleira. Não sei se alguém já leu alguma coisa sobre isso, mas a ideia da escola aqui é hospitaleira. Não só aquela hospitalidade do ponto de vista de que pai e mãe chegam na escola e está lá a equipe para receber a escola e levar para dentro da escola, para a sala de aula. Não, estou falando de hospitalidade no amplo sentido, no lato sentido. De compreender as necessidades daquele sujeito, aprender com o que vem das famílias, aprender com o que vem do bairro, o que vem das comunidades. E o conhecimento do território. Esse conhecimento do território, ele é muito curioso. Ele é muito curioso. Claro, ainda na perspectiva do Tonucci, o olhar a partir das crianças. Vamos ver aqui. Aqui, gente, quem que tem... eu vejo que o público, a maioria, são mulheres, né? Como eu já imaginava. Quem aqui tem filhos? Podem levantar a mão, por favor? Ah, tem bastante gente que tem filho. Bom, e vocês já pararam para pensar como é que eles pensam do ponto de vista deles? Primeiro, como é que a criança te olha? Se eles são pequenos, eu não sei, de repente tem gente que tem filho grande aqui já. Eu vou me basear de novo pelas minhas, então me desculpem, até se a referência é sempre essa. Mas eles faziam assim, você está aqui em cima, certo? E eles faziam assim para você, ó. Você percebe? Você percebe que eles sempre estão olhando para cima, porque você está lá em cima. Eles estão aqui embaixo. Então, é uma visão já que começa desigual. E, hierarquicamente, ela não tem o mesmo espaço de fala. Ela precisa, né, se erguer, ela precisa chamar a atenção. Pai, mãe, tio, quero falar, olha aqui para mim. E é por isso que o Tonucci, esse autor é fantástico, gente. Ele vai dizer, olha, nós precisamos olhar para as nossas cidades a partir do olhar das crianças, com os olhos de criança. Porque a criança também quer participar. Ela quer ter o espaço de fala. E ela tem muito a ensinar para a gestão de cidades, para os prefeitos. Ela tem muito a ensinar para a escola. E olha, essa carga vem da família. E é por isso que o Tonucci vai falar, nós precisamos de uma gestão democrática de cidades a partir do olhar das crianças. Esse é o grande ponto, se você for ler a obra do Tonucci, a gestão democrática, mas a partir desse olhar das crianças. Agora veja só, como é que a gente faz esse conhecimento do território? A gente fala tanto que a gente tem que usar a cidade como recurso. Como é que a gente pode usar a cidade como recurso? Olha, vocês que são professores e professoras, como é que a gente vai trabalhar a cidade? Olha, ali o Tonucci de novo, né, com as suas sacadas. São 3 quadros diferentes aqui, tá, gente? Tem um quadro lá, um segundo quadro aqui, e um terceiro, por fim, que eu acho que vocês não vão conseguir ver muito bem. Mas eu vou discutindo com vocês. O primeiro está dizendo assim, crianças, olha a ideia do professor, né, ou da professora. Hoje vamos passear, sairemos para ver o bairro. Aquela criançada adora, né? A criançada adora. Em frente, em fila de 2, deem as mãos, não se distraiam. Aí vem a outra frase ali no segundo momento. Deem as mãos, não se distraiam. Não desçam da calçada. Veja, a priori a aula de campo é para ser um processo espontâneo de aprendizagem. Você tem que deixar a criança realmente explorar. Óbvio, aqui eu vou fazer uma ressalva, um parênteses muito importante. A aula de campo não é passeio. A aula de campo é um espaço, é uma forma, é uma metodologia de aprendizagem que envolve sistematização e intencionalidade. Envolve intencionalidade. Por isso que nos espaços não formais a gente trabalha muito com a aula de campo. Mas qual é a sacada aqui? Aí chega a professora no final do dia, ouve toda a aula de campo, daí ela pergunta, e aí gente, vamos sentar, vamos nos reunir aqui no espaço da escola agora, deixa eu perguntar para vocês. E agora, vamos voltar para a aula e cada um de vocês vai desenhar aqui o que mais te impressionou. Aí o nosso personagem principal, acho que vocês não vão conseguir ver, mas ele desenhou o quê? A cabeça do menininho da frente, olha ali, ó, porque é o que ele está vendo, nosso personagem principal. Ele só ficou na fileira embaixo, atrás do outro. Então o que ele viu ao longo de toda a aula de campo? Ele viu a cabeça do coleguinha que tem cabelinho arrepiado. A ideia, obviamente, da aula de campo não é essa. A ideia da aula de campo realmente não é essa. É um conhecimento justamente estruturado,
sistematizado, dentro de um currículo, dentro de uma proposta, de uma unidade temática. Essa é a perspectiva, claro, mas explorando as cidades, permitindo essa fluidez, essa coisa natural de aprender na cidade. E aqui a gente entra em questões muito importantes. Eu já vou tratar ali na frente da avaliação e do tempo ampliado, porque a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Agora, quero falar dessa interação da cidade educadora. Veja só. Eu não sei se o Edgar Faure, lá em 71, 72, a gente fala de cidades educadoras ali a partir da década de 90, né? Quando teve o primeiro congresso, em 94 surgiu a Associação Internacional de Cidades Educadoras, esse movimento ganha força, o número de cidades vai aumentando. Mas lá em 71, 72, o Edgar Faure produziu um relatório para a Unesco, e ali ele usou pela primeira vez o conceito, né, de cidades educativas, não cidades educadoras, mas ali é o embrião da cidade educadora, quando ele utiliza o termo cidades educativas, com o mesmo sentido que hoje a gente explora. Que essa ideia da cidade enquanto uma atmosfera, a cidade enquanto algo que reúne pessoas, não pensando só na educação. A educação é um eixo importantíssimo, é o motor do desenvolvimento do município, é o motor de desenvolvimento da cidade. Mas a gente não está pensando só na educação, a gente está pensando nela como um meio importante para produzir o desenvolvimento em toda a cidade. E aí isso depende muito da interação com as instituições. E aqui, deixa eu ver, será que a Kelly Aguiar está aqui? Deixa eu ver se a Kelly está por aqui. Aqui é difícil ver todo mundo, né? Não está aqui, acho que agora, né? Está aqui, Kelly? Deixa eu ver onde você está. Está lá atrás. Está ali. Está ali. Eu quero fazer... Por que eu citei a Kelly? Porque quando a gente fala de cidade educadora, é essa interação do município, da municipalidade da cidade com o seu meio. A cidade tem que ser envolvente com o seu meio, com as suas comunidades, com as suas escolas, com as organizações da sociedade civil, com os líderes comunitários, com a igreja, com os mais diversos agentes que produzem o espaço, com as empresas. Por que não? Claro, todos são agentes que produzem o espaço urbano. As construtoras, todos esses agentes produzem espaço urbano. E por produzirem espaço urbano, têm responsabilidades. Isso tem que ser dialogado com os demais agentes que produzem também o espaço urbano. E aí, claro, eu citei a Kelly por quê? Porque a gente está trabalhando com essa ideia da interação da cidade com a comunidade no processo de formação continuada do quadro da prefeitura. Por isso que eu falei, não foi para agradar, foi porque realmente a gente vê o que está acontecendo. A Prefeitura de Curitiba investe muito na formação continuada dos professores. Eu vejo tanto o trabalho que as equipes fazem, veja que eu falei da Kelly Aguiar, mas também tem vários outros colegas que já trabalharam com a gente. Hoje, conheci aqui a Michele, que também viu quanto trabalhou duro para que esse evento aqui pudesse acontecer da melhor forma possível. Então, a gente vê as equipes trabalhando. E Kelly, trabalhamos com Kelly Aguiar no Tecendo Cartografias, que é esse processo ampliado de formação dos professores, capacitando os professores. Foi fantástico. A Uninter trabalhou, a instituição que eu venho, trabalhou muito próxima à prefeitura para a gente poder capacitar esses professores. Nós aprendemos muito com isso. Não é que vocês também aprendem e nós não aprendemos. Ninguém está lá para ensinar. É uma troca. É uma troca. Nós aprendemos muito quando vocês vêm até nós e a gente também consegue vir até vocês para a gente poder aprender também e discutir bastante. Então, essa interação com o entorno, ela é importantíssima, importantíssima. Eu estou falando aqui muito do Carbonell e eu quero apresentar essa obra aqui, ó, uma Utopia e Democracia na Educação Cidadã. Esse livro aqui, ó. Ele já tem, na minha mão, ele já está amarelado, já tem 24 anos, ele é de 2000 esse livro. Mas aqui o Carbonell traz a seguinte frase forte, hein, gente? A utopia. Isso não funciona. Isso não se efetivou. Não se efetivou. Mas ele é contraditório, porque ele vai falar assim, é uma utopia, não se efetivou, com exceção da prática. Ou seja, ele só se efetivou na prática. Peraí, então ele se efetivou. Se ele só se efetivou na prática, quer dizer que ele de fato se efetivou. E aí quando a gente fala que ela é uma utopia, essa perspectiva da cidade educadora, é no sentido de que parece ser algo inatingível, inalcançável. É um sonho a gente ter um mundo ideal onde a cidade ela educa, ela transforma. Todos os agentes são educativos na cidade e aprendem e tem essa formação ao longo da vida. Como se nada fosse turbulento. Nada fosse turbulento. A gente sabe que não é verdade.
Como mesmo o Carbonell falou, a cidade, o território, ele é um processo sano, mas de conflitos. Aprendizagem sana, mas conflituosa. Então os problemas vão sempre continuar existindo. Não tem como, o ser humano é difícil se agradar a todo mundo. Sempre haverá, de uma maneira ou outra, tendências, preferências, porque é muito subjetivo. Então, o que o Carbonell está falando é utópico nesse sentido, porque não vai conseguir atingir todos da mesma maneira, nas mesmas condições. Então, é nesse sentido que ele vai trabalhar essa ideia da utopia da cidade educadora. E aqui, gente, olha só que interessante. Eu vou trazer a página 299 desse livro, me permitam só ver um pedacinho aqui. Ele vai dizer assim: assim, a gestão de cidades modernas gera funções e lugares cada vez mais fragmentados e especializados. A insegurança urbana acaba com o jogo espontâneo da criança, que, no mais alto grau, se enclausura, burocratiza e escolariza em redutos tão pouco apaixonantes para o desenvolvimento de sua fantasia e criatividade, com os quais os atuais parques infantis e ludotecas ou outros equipamentos inventados pela crescente indústria do ócio parking infantil. O que ele quer dizer aqui? Que hoje mais a criança não explora a cidade mais. Hoje a cidade ela é reconstruída, planejada, para atender as necessidades das crianças no que ele chama aqui de ócio parking infantil. Os espaços enclausurados, fechados. Sabe aqueles... Não vou dizer que eu não levo a minha criança num lugar como esse. Sabe aquele lugar que é fechado, mas cheio de segurança, tem tirolesa, tem aquele brinquedo aqui, outro brinquedo lá, tem piscina de bolinha. É isso que ele está falando. Esse ócio parking infantil. E por isso que eu falo que é um soco no estômago do pai e mãe. É um soco, não é verdade? Quem é que não leva seu filho ou sua filha nesses lugares? Vamos admitir, né? Eu acho que boa parte de vocês fazem isso. E ele está dizendo que isso daqui de certa forma, retirar delas, não deixar elas se apropriarem do espaço que é natural da vivência do ser humano na cidade, que é o espaço da cidade, o espaço público habitável da cidade. Então os espaços tornam-se cada vez mais artificializados, não mais naturais. Olha a crítica pesada que o Carbonell faz. Claro, e a gente não pode esquecer, ainda na perspectiva do Carbonell, estou controlando o meu tempo, tá, gente? Para vocês também ficarem... a gente está atento aqui ao tempo. Esse entorno, na visão do Carbonell, ele não é mais aquele entorno... é muito comum, né, gente? Vocês que são professores e professoras, a gente começar a trabalhar a dimensão espacial e temporal nas escolas, com as crianças e jovens, e sobretudo com as crianças, quando a gente começa com o núcleo mais próximo, a visão mais próxima, ou seja, a casa. E da casa com o bairro, a comunidade, o vizinho, a igreja, a rua. E aqui o Carbonell está dizendo assim, esse entorno não é mais assim. A gente não pode pensar nesse entorno mais como o bairro, a vizinhança. O entorno agora, do ponto de vista das crianças atualmente, é um entorno mais ampliado. Claro, boa parte dos intelectuais vão dizer, olha, o espaço diminuiu. Essa dimensão que a gente considerava de espaço, ele está contraído. O espaço, o mundo global, o globo, o planeta, não é mais tão grande quanto a gente imaginava no passado. Basta você ver, então, os aviões, a velocidade que percorre o espaço. Você consegue sair daqui do Brasil e em poucas horas está ali nos Estados Unidos ou na Europa. Essa ideia de que o espaço foi contraído pelo tempo, dada a inserção de novas tecnologias. A inserção de novas tecnologias. E aí coloca ali o trem-bala. O trem-bala que hoje consegue percorrer uma distância, a velocidade de mais de 300 km por hora. Então você consegue percorrer o espaço num curto espaço de tempo, você chega em outras localidades. Agora aqui, vamos pensar nesse meio, nesse entorno das crianças, que cada vez mais não é da zona próxima, ele é ampliado. E olha o que permite fazer isso, a televisão. A criança cada vez mais tem acesso à televisão. E isso a gente não pode considerar como trivial. Muito conteúdo vem dali. Muito conteúdo do mundo todo. O acesso à informação está democratizado. Então a criança tem vários tipos de conteúdo, claro, pai e mãe devem controlar esse conteúdo, a depender sobretudo da idade. E olha ali o que eu coloco como
É o menorzinho de todos praticamente, mas eu acho que é o mais impactante de todos, que é o celular. O professor David Harvey vai trabalhar com isso, essa ideia da compressão, teoricamente, compressão espaço-temporal, compressão espaço-tempo. Hoje, na palma da mão, você tem acesso ao mundo, rapidamente, a todo tipo de informação que aconteça em qualquer lugar do mundo. E o celular te permite isso. Então, o entorno, ele não é só esse entorno mais próximo. Ele é um entorno que as tecnologias permitem você chegar nesse entorno cultural. Por isso que ele chama de meio cultural. Não é entorno físico, geográfico, e sim um meio cultural. Aí, olha só o que ele chama a atenção. Na página 302 do livro dele. Mas cuidado. Cuidado, professores. Cuidado, professoras. A gente não deve esquecer, aqui diz palavras do Carbonell, a gente não deve esquecer das diversas teorias da geografia humana e radical, que questionam a concepção de progressão em círculos concêntricos na didática das ciências sociais como melhor forma de conexão com os interesses da criança e da aquisição do conhecimento mais relevante e científico. Olha o Carbonell, como pedagogo, a noção, o conhecimento que ele tem para trazer a geografia nessa discussão. E aí gostei dele, aí me ganhou. Aí o Carbonell me ganhou. Eu falei assim, nossa, eu preciso começar a ler esse autor aqui porque ele é muito bom. O Carbonell vai dizer assim, ainda que a gente tenha esse entorno mais ampliado, dadas as tecnologias, a gente não pode esquecer que esse entorno próximo, ele ainda é muito rico. Ele é muito rico por quê? Porque a criança ainda vai aprender que o que está mais próximo é mais impactante, tem um significado maior, porque é o dia a dia. Então, é só para a gente discutir com o Carbonell nesse sentido. O que ele fala dos círculos concêntricos da geografia? Ele quer dizer que, no círculo menor, o 1, você tem acesso ao quê? A frutas e verduras, legumes, que é onde se produz a comida que vai comer. Ali o ambiente é mais próximo da criança. No círculo maior, o espaço aumenta. Olha lá, a dimensão espacial, o tamanho da cidade, o tamanho da realidade da criança é maior, porque ela tem uma dimensão espacial a ser explorada maior. Então você passa a ter não só acesso a frutas e legumes e verduras, mas também a florestas, silvicultura. Se você vai aumentando essa dimensão espacial, você tem acesso então a cereais, aí depois a prática de animais, a criação de animais, né, a criação de animais, e esse espaço vai se ampliando do local para o global. É isso que ele está querendo dizer. Ainda que o entorno seja ampliado culturalmente a partir das tecnologias, o mundo se dá, gente, ó. Lembram? No chão da cidade. Por isso que ele está falando, não podemos ignorar o chão da cidade, porque esse é o contato mais próximo da criança. Bom, aqui vou avançar porque quero trazer... esse é o segundo livro, fresquíssimo, não sei se boa parte de vocês já conhecem. Então, na minha fala hoje, eu trabalhei com 2 livros. O Jaume Carbonell, de 2000, e o Pedagogia da Cidade Educadora, de 2024, fresquíssimo. A obra da professora Maria Silva Bacila. Porque traz muitos insights importantíssimos na perspectiva da educação integral, jornada ampliada e a sua relação com a cidade educadora. E aí, claro, a professora Bacila vai trabalhar muito na perspectiva da professora Jaqueline Moll, bebendo muito das ideias de Jaqueline Moll, que é uma outra professora também fantástica para trabalhar com a educação integral, talvez uma das maiores referências em educação integral do país, e aí citando, obviamente, as escolas Parque do Anísio Teixeira e os Centros Integrados de Educação Pública do professor Darcy Ribeiro. Qual é a grande questão que nos coloca, gente, nessa questão da escola, quando a gente vai pensar nos espaços formais de educação? A avaliação. E aqui eu chego num ponto que, para mim, tem sido uma discussão muito importante. Olha a sacada dessa autora, Hoffman. Ela vai dizer assim, avaliar em educação significa acompanhar essas surpreendentes mudanças, admirando, aluno por aluno, em seus jeitos especiais de viver, de aprender, a ler e escrever, em suas formas de conviver com os outros, para ajudá-los a prosseguir em suas descobertas, superar seus anseios, dúvidas e obstáculos naturais ao desenvolvimento. Gente, isso aqui para mim tem um peso enorme. Para nós que somos professores,
Eu não sei qual é a visão de avaliação que vocês têm. Não tem talvez como captar isso aqui hoje. Impossível. Mas é uma coisa que eu já tinha uma visão humanística de avaliação. Mas quando você passa a ter um ser pequeno, teu sobrinho, tua filha, os teus alunos, preocupados com a avaliação, nesse processo, nesse baque, nessa transformação, lembra aquele processo de adequação do nosso personagem do Tunucci? Ele entra na escola, ele começa a se transformar? É isso, a criança está se transformando. A gente precisa ajudá-los, nós precisamos ajudá-los a prosseguirem suas descobertas, superar as suas preocupações, superar os seus anseios. A avaliação não é punição. A avaliação não pode servir para punir e nem para reprovar, muito menos para reprovar. A avaliação tem que ser, segundo essa autora, Hoffman, 10, tenho 10 minutinhos. Admirar. Avaliar admirando. Ali tem um ser humano, um sujeito, que também está em desenvolvimento dentro das suas qualidades e possibilidades, com as suas limitações. Avaliar é olhar para o ser humano. Avaliar é um processo de humanização dessas crianças, mas humanização nossa também. É um processo dialético a avaliação nesse sentido. E por isso que a perspectiva da educação integral, a jornada ampliada, aprender com a cidade, precisa trazer essa carga que vem de casa. O que você já aprendeu antes de chegar na escola? Eu não posso desvalorizar. Eu tenho que valorizar e admirar. E a partir dali construir o que eu pretendo, aluno por aluno. E aí, já mais levando para o final da minha fala, falando desse processo de avaliação, isso para nós, gente, não é só uma obrigação, é uma função social. O papel que nós temos nesse sentido, de avaliar de maneira humanizada, é papel do professor. E por isso que é uma função social importantíssima. Nós, enquanto professores, temos uma missão em sociedade, muitas vezes, claro, não valorizada. Mas se nós entendermos o nosso papel em sociedade, como que nós construímos a cidade educadora, nós entendemos a nossa função social. E ela não é pequena, ela é enorme na transformação dos sujeitos. Nossa função social é muito importante. E essa função social trata, então, de construir processos em que todos vão se assumindo como sujeitos do fazer pedagógico social. Fazer pedagógico social. Descobrindo-se capazes de rehumanizar a escola e a sociedade, capazes de rehumanizar a si mesmos na inteireza do seu corpo consciente. Olha, você vê que é um processo dialético? Quando eu avalio de maneira humanizada, eu consigo me humanizar. Eu me torno mais humano. Não só a minha escola, meu aluno, eu me torno humano, eu torno a minha sociedade mais humana. Então, o processo avaliativo, em todo esse processo, gente, da educação como um todo, ele é crucial. Ele não é só um fechamento de ciclo. Currículo, planejamento das atividades, roteiro, execução, avaliação. Terminou. A avaliação, ele é um ponto fundamental em todo o processo. E ele tem que ser humanizado. Agora, já quase fechando a minha fala, eu queria trazer esse último slide, esse último ponto. E aí tá, o desafio permanece, é aquilo que nós falamos. A gente não está fechando aqui para, a palestra acabou, então acho que o tema eu consegui, aprendi, sanei, entendi tudo. A ideia é a gente pensar nos desafios que permanecem. E esse, de novo, é a discussão do Carbonell. A grande sacada hoje das instituições de ensino, das escolas, é fazer isso aqui. A apropriação da cultura escolar para a vida, a escola tem que ser significativa para a criança, para o jovem. E também a integração do que vem da família, do que vem de casa, do que vem dos nossos alunos na escola. O processo inverso. A escola tem a fazer essa integração com a criança e também tem que aprender do que vem da criança. Esse é o grande desafio para o Carbonell até hoje. É a questão ainda mal resolvida na visão do Carbonell. E claro,
Aí você vai falar para si, mas professor, parece que não tenha resolvido, não é? Parece que a nossa cidade continua cheia de problemas. A educação continua cheia de problemas. Olha quantos problemas a gente tem na escola X, na escola Y. Olha esse problema aqui, a avaliação está lá. Aconteceu isso, a rotina, sei lá, a discussão enorme no Brasil todo. Falta professor, falta contratação, falta metodologia, falta preparação, falta humanização. Os problemas estão aí, professor. Olha essa cidade como é que está. Cheia de problema. É esgoto, a céu aberto, é pessoas morando na rua. Sim, verdade. Esse é o problema não só do Brasil, é o problema de várias cidades brasileiras. Então aí é a seguinte pergunta, tá, mas e daí como é que a gente faz? É por isso que o ideal de cidade educadora existe. E é por isso que, de certa maneira, ele pode parecer utópico. Porque a gente está aqui batendo e parece que a gente não chega em lugar nenhum. Mas a gente vê que a partir dos projetos que tem, como por exemplo em Curitiba, e são vários, gente, são vários. Eu conheço vários projetos fantásticos na cidade de Curitiba. O Linhas do Conhecimento é o meu queridinho, porque eu sei que ele tem muito projeto bom, mas eu sei que não se limita ao Linhas. O Fala Curitibinha, estava falando do Tonucci, né? Gestão democrática, olhar das crianças. O Fala Curitibinha é um bom exemplo. Mas não só o Fala Curitibinha, tem tantos outros. Os Jardins de Mel, a exploração da cidade. Vai lá o ônibus buscar as crianças na escola. Isso mobiliza a escola, mobiliza professores, mobiliza a comunidade, mobiliza os pais. Fantástico. Então, assim, é por isso que a gente está aqui. E quem pode fazer a diferença? Nós. Vocês. Eu, vocês, a gestão da cidade, a prefeitura, a secretaria municipal, as equipes que estão aqui. É nós, gente. Então, é por isso que nós temos que seguir com essa nossa função social, valorizando a nossa função social, que é a função social dos professores. Termino minha fala agradecendo a vocês. Muito obrigado. Obrigado. Tá bom. Vai agora abrir para perguntas? Tá bom, perfeito. Deixa eu só tomar. Claro, por favor, fica à vontade. Nós agradecemos ao professor Alceli Ribeiro Alves e vai ser agora aberto para momento de perguntas. Foram distribuídos alguns papeletes de papel que vocês vão poder encaminhar aqui para que eu possa transmitir diretamente suas questões ao nosso palestrante. Caso queiram colocar alguma pergunta agora, por favor, a nossa equipe está à disposição para levar até vocês esses papéis. Se já tivermos alguma questão, por gentileza, o professor Alceli já está à disposição. Enquanto aguardamos as questões, eu gostaria de convidar aqui ao palco a Karine Lima de Oliveira de Barros. Ela é pedagoga da Gerência da Educação Integral da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, para também conduzir uma fala final de encerramento deste momento com o professor Alceli. Por favor, Karine. Obrigada. Estão me ouvindo? Sim? Oi, professor. Foi muito boa esse momento aqui com você, muito bom. Agradeço, né, pelas valiosas contribuições, principalmente no âmbito da educação integral, da formação humana. Então, a gente fica muito feliz de ter você aqui, de toda essa contribuição que você veio aqui nos falar da cidade educadora, territórios educativos. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Temos uma pergunta? Vocês conseguem me ouvir, gente? Conseguem me ouvir? Lembra que eu fiz a provocação, né? Eu não queria falar sozinho, não é um monólogo. Eu queria que realmente tivesse alguma provocação, assim, professor. Mas e isso? Né? Eu queria realmente uma questão aí picante. Isso. Então, a gente tem uma pergunta aqui. Qual é o nosso papel, não apenas como professores, mas enquanto cidadãos, na promoção do aprendizado e desenvolvimento integral de todos que vivem na cidade, considerando os princípios das cidades educadoras? Papel do cidadão, acho que é isso, né? Qual é o nosso papel? Veja, é aquilo que eu construí no início da minha fala, né? Se nós pensarmos do ponto de vista dos cidadãos, eu, cidadão, sou um personagem como vários outros dentro da massa. Nós temos a necessidade de nos envolvermos com a gestão. É isso que se fala de sentimento de pertença. Quando o cidadão passa a entender que ele pertence à cidade, ao território, esse senso de territorialidade. Quando o cidadão passa a entender que ele é parte do processo, ele também quer participar. Por isso que, por exemplo, projetos que
o Fala Curitiba, por exemplo, são importantes. Por quê? É abrir para a comunidade, o cidadão, participar. Porque é muito cômodo. É muito cômodo o cidadão falar que a cidade tem problemas. É cômodo o cidadão falar que olha que problema que está ali, que problema que está acontecendo lá, e ninguém faz nada. Não, mas espera aí. A prefeitura abre um espaço. Estou citando o caso de Curitiba, que é mais próximo e que, claro, eu sempre falo, é um exemplo confortável. Curitiba é um exemplo confortável porque traz muitas riquezas, muitos exemplos muito bons. Então, o Fala Curitiba, por exemplo, é um espaço de fala. É um espaço de participação cidadã na gestão da cidade. Então, assim, se tem uma possibilidade, um caminho, é envolvimento. Se você tem o sentimento de pertença, o próximo passo é engajamento, participação efetiva. Participar, vai nas associações de bairro, vai nas lideranças, se aproxima. A mudança só acontece quando você faz. Ela não cai do céu, tem que se envolver mesmo. Isso, e a gente tem uma outra pergunta que já vai bem ao encontro dessa resposta que você deu agora. Como ampliar a visão dos estudantes sobre o pertencimento da cidade? Olha, eu vou tirar aqui para quem não estou ouvindo aqui. Como ampliar a visão dos estudantes? Esse talvez seja um desafio maior, mas ele tem uma resposta que é muito clara, me parece muito clara. E faz uso das 3 dimensões que a gente colocou ali. Dos espaços formais, dos espaços não formais e dos espaços informais. Como que você amplia essa visão? Absorvendo a cultura que vem da criança, da sua família, respeitando, valorizando. Esse processo humano, de relação humana. Esse é o primeiro contato. De compreender com quem nós estamos trabalhando. Qual a formação que a gente precisa dar. O segundo é permitir que essa criança, esse jovem, faça uso dos espaços, dos melhores espaços da cidade. Com intencionalidade, a partir de uma aula preparada, também às vezes sem intencionalidade, a gente precisa da família de novo. Olha lá, a responsabilidade volta para a família de novo, porque muitos dos processos de aprendizagem continuam. Não é porque a criança passou a ir para a escola que ela deixa de aprender na família. E pelo contrário, a escola muitas vezes passa atividades que necessitam do engajamento da família. E aí você precisa muito de envolvimento da família. Na avaliação, por exemplo, numa atividade avaliativa, pai e mãe precisam ajudar. Ou se não tem pai e mãe, tem que ter alguma outra pessoa para auxiliar numa dificuldade ou outra. Então, olha, os espaços formais. Então, compreender a chegada, a hospitalidade desse que está chegando nos espaços formais. Nos espaços formais, se engajar com quem está lá na comunidade. E claro, né, gente, nos espaços não formais, fazer excelente uso dos recursos que a cidade tem. Curitiba, assim como várias cidades brasileiras, tem muitos recursos. Mas esse recurso, às vezes, não está disponível esperando você ir lá explorar. A capacidade humana, o professor, tem que criar. Quer ver um exemplo? Já viram as feiras livres? Sabe a feira livre que o espaço está vazio lá? Tem um pátio com asfalto. E ele está vazio. De repente, começa a montar uma feira. É uma barraquinha aqui de pastel, a outra ali de bordado, a outra ali. De repente, a criança começa a explorar esse espaço. O que está acontecendo ali? É o território educativo que está emergindo. Não tinha espaço nenhum esperando você. Não era um laboratório pronto. O laboratório é a cidade. A capacidade humana é capaz de fazer com que aquele processo se torne educativo. A feira livre se torna... matemática numa feira livre? Trabalhando com troco, dinheiro. Sobre sustentabilidade. Pode aprender com os alimentos, o cuidado com higiene pessoal. Olha quanta coisa a criança pode aprender. Eu acho que é bem isso, essa integração, acho que trazer essa integração entre a vida, né, dos estudantes e a educação, porque elas não se dissociam. Né? Eu acho que a gente, na perspectiva da educação integral, com esse tempo ampliado, né, educação integral em tempo ampliado, os estudantes, as crianças, eles vivem a escola. Né? Então, a gente tem essa perspectiva dessa cidade, né, que educa e que vai ampliar esse conhecimento de mundo. Acho que isso acaba fazendo com que eles tenham esse sentimento de pertencimento à cidade, essa integração com a vida.
A gente tem uma outra pergunta aqui. No que se refere aos espaços físicos para uma escola integral em tempo ampliado, na sua opinião, quais são os desafios que ainda precisamos superar? Os espaços físicos. Talvez essa é uma das perguntas mais difíceis, né? Não sei. Aqui a gente precisa. Olha, bom, primeiro, eu não sei de quem partiu a pergunta e não sei a formação dessa pessoa, mas eu penso no seguinte: esse é um desafio que a gente tem que olhar por equipes multidisciplinares. Eu, geógrafo, posso dar uma visão. Mas veja, se a gente for pensar nos espaços físicos, será que o arquiteto não tem uma visão mais assim aguçada do que a minha? Eu acho que o arquiteto tem uma visão mais aguçada do que a minha, para pensar nos espaços físicos para se promover essa educação em jornada ampliada, né? Integral em jornada ampliada. Então, assim, primeiro ponto, equipes multidisciplinares. E a ideia é a escola educadora, a cidade educadora não se faz por si só ou com uma visão unilateral. As equipes multidisciplinares são importantíssimas nesse processo. Claro, essa estrutura física, veja que essa própria disposição, claro, aqui a gente está num congresso, mas numa sala de aula, essa visão que a gente já sabe, que essa função, essa disposição que a gente está vendo aqui numa sala de aula já não cabe mais. Permite pouca troca, pouca interação entre os envolvidos. Pouca possibilidade de prática, e por isso que os espaços têm que ser diversificados, múltiplos, e podem ser concentrados num único espaço também, não é um problema de estar tudo num lugar só, desde que seja um barracãozão, né, um barracão grande e tal, como era os CIEPs, como era no modelo do Darcy Ribeiro. Mas o desafio também envolve o quê? Orçamento. É fácil falar isso. Então, a ideia é quando a gente fala de que não é só o problema da educação, porque a gente tem que olhar para o planejamento, a gente tem que olhar para o orçamento, para a economia do município. E aí, gente, tem uma outra questão que é super importante. Para além dos espaços físicos, daí é o espaço mais humanizado. Vamos pensar comigo, o Brasil não tem política pública em educação? Tem. O Brasil tem orçamento em educação? Tem. Qual que é o problema, então? Competência. Competência para fazer bom uso dos espaços físicos. Então, aí o elemento humano, o professor, continua. A função social dele sempre vai prevalecer. E nem sempre o espaço escolar vai ser um espaço educativo, né? Então, a gente também precisa pensar nisso. Às vezes você tem um espaço físico, um espaço escolar, mas quais são as relações e tudo isso que você traz, essa subjetividade, como que ela está ocorrendo ali para que seja um espaço efetivamente educativo, né? Então, são questões bem completas para a gente pensar. Então, a gente termina aqui, não temos mais perguntas. Queremos agradecer imensamente, em nome da nossa secretária de Educação, né, Maria Silvia Bacila, a presença de você, professor Alceli, né, abrilhantando aqui nossas reflexões. E agradecemos também a participação de todos vocês aqui no nosso seminário, no 3º Seminário de Educação Integral em Tempo Ampliado e no 17º Congresso das Cidades Educadoras. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado a Karine Lima de Oliveira de Barros, muito obrigado também ao professor Alceli Ribeiro Alves e a todos vocês que permaneceram conosco. Em nome da secretária municipal de Educação de Curitiba, a professora doutora Maria Silvia Bacila, agradecemos sua participação no 3º Seminário Internacional da Educação Integral em Tempo Ampliado. E convidamos a todos agora para prestigiarem as atividades que estão acontecendo na 7ª Expo Educação e no 17º Congresso de Cidades Educadoras. Muito obrigado, um ótimo evento e nos vemos breve.